No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que estava cansada das atitudes do seu marido. Com isso, ela fez algo inimaginável com ele. Hoje vamos falar do caso Roxana Valdez, mais conhecida como a cozinheira de Molina. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Roxana Valdez Caro nasceu no Chile em 1975. Embora haja poucas informações sobre sua infância, sabe-se que ela cresceu em uma cidade rural com sua família e tinha uma relação muito próxima com um dos seus irmãos. Durante a juventude, Roxana teve um filho, porém a identidade da criança quanto a do pai permanece desconhecidas. Em 2011, aos 36 anos, Roxana estava solteira e morando em um pequeno povoado rural chamado Pior Esnada, que oferecia poucas oportunidades de trabalho na região de origens. Foi nesse local que ela conheceu Cláudio Andrés Munhoz Ramírez, um homem 4 anos mais velho. Cláudio nasceu em 1971, na região do Maule. Era filho de Luiz Munhoz e mantinha um forte laço com sua irmã Mariela. Em 2011, os caminhos de Roxana e Cláudio se encontraram quando ambos trabalhavam como inspetores de alunos em uma escola rural. Em algumas versões, afirma-se que Roxana atuava como inspetora, responsável pela manutenção da ordem no turno da noite, enquanto Cláudio trabalhava como auxiliar de limpeza no mesmo período. Naquela época, Cláudio era casado, mas apesar dessa situação, ele e Roxana se apaixonaram e iniciaram um relacionamento. Depois de algum tempo juntos, o casal decidiu se mudar para a comunidade de Molina, na região do Maule, onde residia a família de Cláudio. Lá, Roxana foi descrita como uma mulher trabalhadora. Abriu um comércio de hortaliças e frutas. No início, ambos atendiam os clientes juntos, mas com o passar do tempo, o relacionamento começou a se deteriorar e Roxana passou a se dedicar sozinha ao negócio. Segundo relatos, Cláudio começou a frequentar bares e beber com mais frequência, o que gerava muitos atritos entre ele e Roxana. No entanto, aqueles mais próximos de Cláudio o descreviam como uma pessoa de bom caráter. Seu pai, Luiz, e sua irmã, Mariela, afirmavam que, apesar dos problemas com o álcool, ele parecia satisfeito com o seu relacionamento com Roxana. Em meados de 2013, Roxana deu à luz a uma menina, e após o nascimento da filha, os conflitos do casal pareciam ter diminuído, embora essa calmaria fosse passageira. De fato, Roxana chegou a denunciar Cláudio várias vezes por violência doméstica. Em 2014, a casa da mãe de Roxana foi vendida e ela guardou o dinheiro referente à sua parte, cerca de 49 mil pesos chilenos, sob o berço de sua bebê, que na época tinha apenas 8 meses. Roxana pretendia usar essa quantia como capital para um futuro investimento. Contudo, ao procurar o dinheiro, ela descobriu que ele havia desaparecido. No sábado, dia 5 de abril, Cláudio chegou em casa visivelmente embriagado após passar a noite fora, e ele teria confessado que gastou todo o dinheiro desaparecido. Isso teria provocado uma imensa discussão, até Roxane pegar uma arma de fogo e disparar contra ele, o atingindo no peito. Ele morreu instantaneamente. Até esse ponto, a situação já era grave, mas o que aconteceu em seguida tornou-se um dos episódios mais horríveis já registrados no Chile. Roxana permaneceu em casa por horas com o corpo de Cláudio. Naquela noite, ela foi dormir e, ao acordar, tomou a decisão de se livrar do corpo para tentar escapar impune do crime. Roxana cometeu um ato macabro. Desmembrou o corpo de Cláudio e colocou as partes para cozinhar em uma panela grande, com capacidade para 50 litros. Após o processo, ela colocou os restos em um saco de lixo e saiu de carro, com a intenção de descartá-los em uma área remota e desabitada. Talvez ela tivesse conseguido escapar sem ser descoberta, se não fosse pelo peso do remorso e da culpa, que a levaram a se entregar e assumir a responsabilidade por seus atos. Na segunda-feira, 7 de abril de 2014, Roxana se entregou voluntariamente à polícia. Na delegacia, ela relatou que tudo começou com uma discussão acalorada sobre o suposto desvio de dinheiro por Cláudio, o que a enfureceu. Roxana confessou ter disparado contra ele e em seguida deu detalhes de como desmembrou o corpo,
separando as extremidades e a cabeça do dorso. Ela explicou que cozinhou o corpo para evitar derramamento de fluidos enquanto transportava os restos mortais. Em seu depoimento, Roxana explicou que passou o final de semana inteiro com o corpo de Cláudio, até decidir que não poderia carregar o peso desse segredo como uma justificativa para suas ações. Ela afirmou que Cláudio a maltratava e a amedrontava constantemente. Após a sua prisão, enquanto era transferida para uma unidade prisional, Roxana foi abordada por jornalistas. Quando questionada sobre o motivo para cometer o crime, ela respondeu que agiu por medo. Um familiar que preferiu não se identificar corroborou as alegações de violência doméstica sofrida por Roxane e também forneceu detalhes sobre o estado emocional em que ela se encontrava no período. Enquanto isso, a família de Cláudio negou as acusações de violências feitas por Roxana, insistindo que ele era um homem bom, trabalhador, e exigiram que sua honra fosse restaurada. Diferente do relato de Roxana, os parentes da vítima afirmaram que ela havia ameaçado várias vezes antes do crime. Enquanto as investigações avançavam, os peritos forenses encontraram várias partes do corpo de Cláudio, tanto no carro de Roxana quanto na residência que compartilhavam. O Ministério Público ordenou que os restos mortais fossem encaminhados ao ML de Curioco para análises detalhadas, com o objetivo de determinar a causa exata da morte e preparar um caso sólido para o julgamento. O relatório preliminar da autópsia indicou que o projeto causou danos graves aos órgãos vitais, resultando em lacerações no coração e nos pulmões, o que levou à morte imediata de Cláudio. Na audiência de apresentação, a defesa de Roxane argumentou que ela agiu sob intensa pressão emocional e física, mencionando que ela já havia denunciado Cláudio por violência doméstica e por danificar sua propriedade anteriormente. A advogada de defesa argumentou que após o disparo, Roxana tentou esconder o corpo para evitar ser presa, temendo que sua filha de apenas 8 meses ficasse desamparada. A defesa solicitou uma pena de 5 anos de prisão, que poderia ser convertida em liberdade condicional. Em contrapartida, a promotoria pediu uma sentença de 15 anos, acusando Roxana de homicídio. Em 5 de janeiro de 2015, com as investigações já avançadas, a promotoria formalizou a acusação contra Roxana. A defesa destacou que o desmembramento do corpo após a morte não era considerado um fator agravante na legislação chilena. A promotoria, por sua vez, insistiu em uma pena de 15 anos, sem possibilidades de benefícios, enquanto a defesa buscava uma punição mais branda. O julgamento ocorreu em 30 de abril de 2015. Roxana, aos 40 anos, foi condenada a 6 anos de prisão. O pai de Cláudio expressou profunda decepção, considerando a sentença muito branda. Sua irmã, Mariela, também lamentou amargamente a maneira como o corpo de Cláudio foi entregue à família e considerou a decisão judicial uma grande injustiça. Por outro lado, a promotoria afirmou que a condenação de Roxana era o desfecho esperado dentro das circunstâncias do caso. 3 anos depois, em julho de 2018, Roxana foi liberada em liberdade condicional. Sua advogada ressaltou que o processo para a obtenção de benefícios foi rigoroso e Roxana cumpriu todos os requisitos legais para conquistá-lo. O caso de Roxana ganhou destaque na mídia e gerou discussões no campo jurídico. A advogada de direitos humanos, Daniela Quintanilha, comparou o caso ao de Karina Sepúlveda, absolvida em 2011 após matar o marido, alegando legítima defesa pelos anos de abuso que sofreu. Quintanilha destacou que muitas mulheres, em contextos semelhantes, perdem o controle em momentos de desespero, o que pode culminar em ações extremas, como as vistas nesse caso. Esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Então aproveita e deixa sua opinião aqui embaixo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.